Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje continuamos a olhar para o livro dos Gálatas, no capítulo 3. Nós temos trazido muito boas notícias ao longo do nosso programa. E eu espero que você fique entusiasmado com aquilo que Deus quer trazer ao seu coração ainda hoje. Deus continua a falar ao coração de milhares de pessoas pelo nosso país através das Sagradas Escrituras. E eu fico muito grato a Deus porque Deus tem utilizado este programa para levar a milhares de pessoas em várias partes do nosso planeta esta mensagem de esperança e de paz. Esta mensagem de que Deus quer ter um relacionamento com os homens. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos têm escrito, a todos os ouvintes que nos têm encorajado a continuar. E eu lamento também, como alguns de vós, que seja tão pouco tempo que nós podemos passar juntos. Mas para todo o efeito, eu fico satisfeito por saber que o Espírito Santo de Deus está a tocar as vossas vidas. Seja aqui em Portugal, seja no estrangeiro, onde você se encontra e ouve o nosso programa, eu quero dizer que Deus quer abençoar a sua vida. Mas vamos olhar para os textos da Palavra de Deus, onde nós encontramos mais notícias de esperança aqui nesta carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Estamos no capítulo 3 e o verso 23 diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerradas para essa fé que de futuro haveria de ser revelada. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Assim estamos aqui a olhar a razão de ser da lei, porque é que a lei nos foi concedida, e ela de alguma forma nos foi concedida como um espelho para nós refletirmos quem efetivamente nós somos. A lei veio nos mostrar a nossa culpa. A lei veio nos mostrar efetivamente a condenação. E esta foi a finalidade de Deus ter dado a lei a Moisés. A lei não salva ninguém. A lei não foi dada para salvação. A lei foi dada para condenação. Estamos realmente todos perdidos se olharmos simplesmente para a lei. Mas Deus não encerrou só as coisas debaixo da lei. Deus trouxe-nos a esperança através da pessoa de Cristo Jesus. Já era assim no Antigo Testamento e é assim no Novo Testamento também. Foi exatamente por isso que Deus disse que em Abraão ele creu e isso lhe foi imputado para justiça. Foi exatamente por isso que Deus declarou no livro de Abacuque do Velho Testamento que o justo viverá pela fé. Sempre foi assim ao longo da história da humanidade. A relação com Deus sempre foi baseada na fé. Temos que olhar para Cristo Jesus e perceber que é através da fé em Cristo Jesus que a nossa relação com Deus pode ser desenvolvida. A lei então foi dada para quê? A lei foi dada como esse espelho que revela quem nós somos. Se você tem um trabalho qualquer, eu por exemplo gosto muito ainda que não perceba muito, mas gosto de mecânica, de vez em quando meto-me lá a tentar fazer alguma manutenção ao meu carro e às vezes sem querer tenho as mãos sujas com óleo, toco na cara, mas não reparo e pronto, claro, fico com a cara suja. Quando chego ao espelho, olho para o espelho e vejo como é que a cara está suja. Agora, será que eu vou me limpar ao espelho porque foi o espelho que me revelou que eu estou sujo? Não, seria um disparate tremendo. Se a minha mulher me visse a esfregar-me no espelho, provavelmente ela iria chamar um psicólogo ou um psiquiatra para me internar, quer dizer, seria de loucos. É óbvio que sim. Ninguém iria começar a esfregar a cara no espelho porque a cara está suja. Não, a pessoa abre a torneira, toma um duche ou lava a cara para poder então ficar limpo. A lei tinha esta função. Tinha a função de declarar quem nós somos. E é por isso mesmo que ela tinha a função de espelho, refletir quem é o homem, refletir a humanidade. Por isso mesmo, como a lei não podia salvar ninguém, Deus enviou o seu amado Filho para nós. Deus enviou o seu Filho, pelo meio do qual todos nós podemos ser salvos.
E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz: posso tudo naquele que me fortalece. Isso ele declara no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? É Cristo Jesus. Quem é que me purifica do pecado? É Cristo Jesus. Então eu não posso confiar na lei. Posso sim verificar na lei quem eu sou. Posso sim entender que eu tenho áreas na minha vida de fraqueza que precisam ser transformadas, mas não é a lei que me pode salvar. Então continua o apóstolo Paulo a fazer a sua reflexão aqui nesta carta aos Gálatas. No verso 24 ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é que significa esta palavra aio? Aio é uma ideia bastante antiga. Hoje em dia já não temos esta personagem, esta pessoa, que era como se fosse um instrutor. Talvez o mais parecido com os aios seriam talvez os professores ou uma coisa assim. Era uma pessoa que ficava encarregue da educação das crianças durante a sua adolescência, a sua infância, até que eles tivessem condições de eles próprios assumir as suas responsabilidades. Isto era muito usual no tempo dos gregos e dos romanos, ver um criado de confiança, um aio, portanto uma pessoa de confiança, a quem a criança era entregue aos seus cuidados, que essa pessoa tinha a responsabilidade de educar então aquela criança. Então a lei tinha esta mesma função. A função de ser um aio, de ser um instrutor, de ser um precursor, de ser alguém que nos conduz até à maturidade. Então, qual foi o papel, o propósito da lei? Foi justificar? Não. Foi salvar? Não. Ela foi dada para nos conduzir a Cristo, para nos levar a descobrir a mensagem do Evangelho, para nos levar a perceber a nossa condição como seres humanos. Você precisa apenas de crer em Cristo Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Agora você pode perguntar, mas então isto não é uma coisa assim demasiado fácil, não é uma religião assim tão simples? Eu quero dizer, para si e para mim pode parecer simples, mas ela custou o sangue de Cristo derramado na cruz. Para si e para mim Deus quis facilitar a vida, mas Deus mesmo não facilitou a sua vida. A sua justiça foi cumprida em Cristo Jesus, porque alguém tinha de pagar a penalidade. É como se você imagine que tinha uma dívida. Tinha uma dívida no merceeiro, ou tinha uma dívida à Segurança Social, ou tinha uma dívida de IRS, que infelizmente temos muitos portugueses neste estado, mas tinha uma dívida. E chegou alguém e disse: ok, eu pago a tua dívida. O que é que acontecia a essa dívida? Você continuava com ela? É óbvio que não. Vamos supor que o seu vizinho, você devia 1000 euros ao merceeiro. E chegava lá o seu vizinho e dizia: ok, eu assumo a dívida que esta pessoa tem. Eu pago os 1000 euros que ele deve. O que é que acontecia? Você ficava com a dívida? Não, não ficava. Porque aquela pessoa pagou. E depois talvez você chegasse ao pé do vizinho e dizia: não, mas eu quero pagar. E ele dizia: não, não. A dívida está paga, eu assumi o risco, você não me deve nada a mim. A única coisa que eu espero é que você aceite este presente que eu lhe estou a oferecer. Agora, certamente, se você for uma pessoa de bom senso e a pessoa efetivamente for uma pessoa simpática, uma pessoa que manifesta amor, que pagou a dívida com amor, você sabe que não vai cobrar mais tarde ou mandar à cara ou coisas do género, você vai dizer: ok, eu aceito essa oferta, não tenho nada a dizer. E agradeço imenso, fica grato certamente para o resto da sua vida àquela pessoa que o ajudou numa altura difícil da sua vida. Foi exatamente o que Cristo fez. Cristo disse: o Paulo, a Maria, o João, o José têm uma dívida para com Deus. A lei manifesta isso, que nós temos pecado e o pecado nos afasta de Deus, ofende o coração de Deus e nos mata a nós nas nossas relações interpessoais. E Deus disse: ok, alguém tem que pagar esta dívida. E Jesus disse: eu pago, eu assumo e eu pago com o meu sangue. Isto foi o preço que Cristo teve de pagar para que você pudesse se reconciliar com Deus. Então, para si e para mim, pode parecer simples, porque efetivamente você não pagou os 1000 euros, você não pagou o pecado que tem feito e ofendido contra Deus,
mas alguém pagou. Alguém fez o sacrifício por si. Alguém deu esses 1000 euros em seu lugar. Então, o que é que nós podemos fazer? Estar gratos a essa pessoa e agradecer pela oferta, pela dádiva que ele fez em nosso lugar. Mas continuando o texto bíblico, porque temos aqui ainda muitas coisas ricas para retirar dele, o verso 19 deste capítulo 3 diz ainda: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem foi feita a promessa e foi promulgada por meio de anjos, por mão de um mediador. Então voltamos aqui um pouquinho atrás para entendermos este conceito. A razão de ser da lei foi demonstrar, foi por causa das nossas transgressões. Eu queria deixar bem claro estes textos na nossa mente, porque se nós não compreendemos isto, andamos mais uma vez 50 anos atrás de uma religião, 50 anos atrás de tradições, 50 anos atrás de sacrifícios, 50 anos atrás de seja de qualquer coisa, e passamos ao lado do que é o Evangelho. O Evangelho de Deus é Evangelho de graça. O Evangelho de Deus não é um Evangelho que manda você cumprir pré-requisitos para alcançar a salvação. Não há possibilidade de você dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e para que eu efetive a vida eterna, eu tenho que dar o dízimo, ou eu tenho que dar ofertas, ou eu tenho que cumprir tradições, eu tenho que ser batizado, eu tenho que fazer sacramentos. Não. Isso é acréscimo ao Evangelho. A palavra de Deus é simples, é clara. A lei foi dada não para que nós cumpríssemos pré-requisitos, a lei foi dada para nos manifestar quem nós somos. Como nós estávamos sujos, como nós precisávamos de ser lavados. É essa a função da lei. É essa a função daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Mas o verso 25 ainda prossegue. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então agora o apóstolo Paulo vai continuar esta ilustração do aio, daquela pessoa que estava ali para conduzir a criancinha à maturidade, à fase de vida adulta. Então a lei tinha esta função também, conduzir-nos até à fase de vida adulta, até à espiritualidade adulta. Então a fé tem esse propósito de nos conduzir para efetivamente uma atitude de vida completamente diferente. Uma criança tem a sua vida limitada. Um adulto é óbvio que também tem as suas limitações, mas tem muito mais liberdade. Por exemplo, eu não me passa pela cabeça com os meus filhos com 10 anos, por exemplo, dizer não, podem ir passear e vão e passem até à meia-noite na rua, uma coisa assim do género. Não seria de bom senso. É óbvio que se os meus filhos tivessem 30 anos, eu não lhes poderia dizer, olha, agora vão para a cama que são 9 horas. Também não seria de bom senso. Então, nós temos que entender que os aios, os educadores, aqueles que estão próximos das crianças, têm então funções e de alguma forma limitam as liberdades que essa pessoa tem para as educar. Mas quando chegam à fase adulta, que já estão educados, então nessa altura a liberdade se estabelece. Há maior liberdade para escolher, há maior responsabilidade, há efetivamente mais autoridade, porque a pessoa chegou à fase adulta. Então o apóstolo Paulo continua com esta reflexão. Então a razão de ser da lei foi que ela foi dada pelas nossas transgressões, como nós vemos no verso 19, foi dada por causa das nossas transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e no verso 25 nós entendemos que ela foi dada, mas foi dada tendo, então, vindo a fé, já não permanece então mais subordinada à lei. Portanto, vindo a fé, a lei deixou de ter esse papel de aio, deixou de ter esse papel de limitar, de restringir, de orientar, porque agora somos orientados por Cristo. Mas vejamos o verso 26 a dizer: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Este é então o culminar desta reflexão, é o ponto alto, digamos assim, desta reflexão. É que o aio foi dado. A lei veio para mostrar as transgressões, a lei veio para nos limitar os nossos movimentos, mas agora fomos feitos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É realmente aqui umas palavras muito importantes. Vemos que o apóstolo Paulo diz que a fé foi ela que nos faz filhos de Deus.
Não há filhos de Deus por hereditariedade. Eu quero dizer isto de uma forma muito clara, porque no nosso país dá a sensação que há cristãos hereditários. Ou seja, eu quero dizer, há uma expressão até que alguém usa dizendo: Deus só tem filhos, não tem netos. É que há cristãos no nosso país que dizem: não, eu sou cristão, os meus pais já eram, os meus avós também, eu não sigo a Cristo, não leio a Bíblia, sou aquilo que se chama um cristão nominal. Eu quero dizer que ou é cristão ou não é. Não há cristãos nominais, não há netos de Deus, não há netos de Cristo. Ou somos filhos de Cristo ou não somos. Ou decidimos ter esse relacionamento com Deus ou não temos esse relacionamento com Deus. Eu tenho encontrado algumas pessoas bem mais honestas que assumem logo: não, eu não sou nada. Não sou cristão, não sou nada. Nunca refleti muito sobre isso. Preciso talvez começar agora a refletir. Eu desafiava-o, se calhar, a começar essa reflexão. Você que se diz cristão nominal, eu desafio a uma reflexão séria. O que é que isso quer dizer? Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E os filhos de Deus são feitos pela fé, como nós acabamos de ler aqui neste texto bíblico. Não sou eu que digo. Não é uma religião nova qualquer que estamos a apregoar, e você sabe que eu não apregoo confissão religiosa nenhuma. Eu falo da Bíblia. Portanto, você olhe para a Bíblia. Continue a ir à sua comunidade onde você habitualmente ia, volte para lá, continue a pesquisar e a verificar se é uma comunidade onde a Bíblia é ensinada. Isso é fundamental. Mas não estamos a apregoar novas comunidades nenhumas. Aliás, você nunca recebeu convite para ir a comunidade nenhuma onde eu estou. Portanto, esteja à vontade. Continue a olhar para a Bíblia e veja pela própria Bíblia e chegue às suas próprias conclusões. Você tem fé em Cristo Jesus? Então é filho de Deus. Se não tem fé em Cristo Jesus, você é criatura de Deus, sem dúvida alguma. Deus o criou, Deus o ama, mas você ainda não é filho de Deus. Porque a todos, diz o texto bíblico no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não há filhos de Deus que não creiam. Se você não crê ainda em Cristo, não é filho de Deus. Eu lamento ter que dizer isto, mas isto é mais uma vez como um espelho para que você note em que posição é que você está. É que muitas vezes nós nem reparamos o perigo que estamos a correr a nível espiritual. Nós nem nos apercebemos no precipício em que estamos. É como se você tivesse uma venda nos olhos e tivesse a caminhar junto a um precipício. Eu gosto muito daquela zona ali da Guia, em Cascais. Eu nasci naquela região ali e gosto muito, aprecio muito aquelas arribas ali. Mas você já imaginou caminhar naquelas arribas com os olhos vendados? Aqueles que conhecem aquela região ali de Cascais sabem que são arribas com 20, 30 metros de altura que caem sobre o mar e sobre as rochas. Lindíssimo. Mas não se atreva a andar ali de olhos fechados. Está sujeito a cair por ali. Só que eu noto que a maior parte da nossa população portuguesa anda assim a nível espiritual. Diz-se cristão, mas anda à beira do abismo com os olhos vendados. Precisamos tirar a venda dos olhos e perceber que não há cristãos a menos que creiam em Cristo. Não há cristãos nominais. Ou pertencemos a Cristo ou não pertencemos a Cristo. Então eu desafio você a refletir seriamente sobre o seu estado espiritual e possa ouvir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É mediante a fé, não é mediante mais nada. Porque todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, de Cristo nos revestimos. Então é importante este revestimento de Cristo. É importante a obediência à sua palavra. É importante, como diz, e eu já citei, João capítulo 1, verso 12, crermos no Filho de Deus. E dessa forma somos então tornados filhos de Deus. E quando cremos em Cristo, passamos a ser filhos de Deus. O verso 27 ainda prossegue a dizer: porque todos, quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes, de sorte que já não pode haver então judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aqui há uma transformação de mentalidade. Somos todos um em Cristo Jesus. Já não há mais distinções. Porquê? Porque Cristo transforma o nosso coração.
Já não há mais espaço para a discriminação racial, já não há mais espaço para a discriminação étnica, nem cultural, nem social. Porquê? Porque somos um em Cristo Jesus. Eu fico muito satisfeito por ver comunidades, e a comunidade onde eu estou integrado é um exemplo disto, onde podemos ver pessoas a conviver, pessoas de meios sociais bastante desfavorecidos, com pessoas que são empresários e pessoas de um meio social e económico bastante bem colocadas. E verificar que essas pessoas apoiam os mais desfavorecidos. E verificar que os desfavorecidos estão gratos porque essas pessoas os apoiam. E é aquilo que acontece na palavra de Deus quando ela diz que nós nos devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu tenho aprendido que este texto bíblico é muito difícil de ser vivido. Porque muitas vezes até nós choramos com os que choram, mas temos grande dificuldade em nos alegrarmos com os que se alegram. Porque se calhar você olha para o vizinho que ganhou um carro novo, conseguiu comprar um carro novo ou uma casa nova, e você, em vez de se alegrar com ele e dizer uau, ainda bem para ele, o que é que você faz? Bolas, só acontece aos outros. Os outros é que ficam com carros novos. Eu é que deveria ter. Se alguém é aumentado na sua empresa ou subiu de categoria, você pensa logo, bolas, só os outros é que são aumentados. Só os outros é que sobem de categoria. Aprenda a alegrar-se com os que se alegram. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, já não há mais judeu, já não há mais grego, já não há mais escravo, já não há mais livre, não há homem nem mulher, a discriminação sexista não pode acontecer, a discriminação social e económica, não pode acontecer discriminação racial, porque somos um em Cristo Jesus. Então aprendamos a viver como filhos de Deus e aprendamos a resistir à tentação de discriminar os outros, ou porque têm uma raça diferente, ou porque são de um estatuto social diferente, ou porque são homens ou mulheres. Aprendamos a não discriminar os outros. Aprendamos a perceber que há diferenças. O apóstolo Paulo não estava a dizer que acabaram os gregos e acabaram os judeus. Ele não estava a dizer que acabaram os homens e as mulheres. Não, continua a haver homens, continua a haver mulheres. E é importante aprendermos a viver com a nossa sexualidade, saber quem nós efetivamente somos. É importante aprendermos a viver com a nossa cultura e não rejeitarmos a nossa cultura. Mas é importante não discriminarmos outros simplesmente porque têm uma cultura diferente, porque têm um estatuto social diferente, porque são homens ou mulheres. Aprendamos a viver de acordo com os princípios de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.